Na 11ª temporada, a gente viu muito do Graham e do Ryan sendo desenvolvidos, né, por causa da Grace, e aí a Yas ficou um pouco mais de lado, ela teve um episódio mais focado nela, mas ela sempre ficava de lado, ela tinha todo esse potencial, né, que ela falava, eu quero ver mais coisas, eu quero mais, mas nunca foi visto o mais que ela queria ver, né, então, até mesmo por ela ser policial em treinamento, a gente nunca viu esse desenvolvimento da Yas para ela realmente mostrar que ela quer fazer coisas diferentes, que ela quer realmente importar. E aí nesse episódio a gente vai para um lado da Yas já se jogando pro mundo, assim, tentando coisas mais ousadas, né? A ousada chegou. Então a Yas vai lá e com a menina, com a Gabriela, né? Ela vai lá e invade lá, sei lá, se transporta lá pra nave, que a gente achava que era nave, mas é um negócio no fundo do mar. E aí a gente vê um lado que seria muito legal ter sido explorado na personagem dela se tivesse sido construído antes, mais ou menos tipo a Clara ficando cada vez mais, assim, né, correndo perigo, como foi no Face the Raven, que a Clara chegou até morrer por causa desse perigo dessa adrenalina que ela tem pelo perigo. E a gente vê uma coisa meio assim na Yas nesse episódio, quase chegando no fim da 12ª temporada. E aí é um problema que a gente tá notando, e eu acho que não sou só eu, né, o fandom todo tá falando, que os Companions, na verdade, foram completamente esquecidos, né? A gente vê, por exemplo, nesse episódio que os personagens secundários, que são muitos, têm mais história do que os Companions na temporada toda. Então, tá meio preocupante, assim, isso. E até a doutora mesmo não interage com eles nessa relação que a gente tem doutor, companion, que a gente conhece na série. É uma coisa bem fria essa relação deles, tirando alguns diálogos específicos, tipo no final do episódio anterior, que foi legal, mas parece que alguns diálogos são mais em favor de porque o roteiro precisa que seja, do que realmente porque houve algum desenvolvimento até eles chegarem nesse momento. Então isso é uma coisa que está me deixando bem chateado, porque a única coisa que a gente esperava mais do Chris Chibnall quando ele foi anunciado é que ele saberia escrever personagens, e isso tá meio complicado. Pois é, isso foi uma coisa que me deixou muito surpresa, assim. Eu realmente não esperava que não fosse ter Companion bem desenvolvido, assim. Ainda mais escrito por ele, sabe? E ele colocou 3 personagens ali, é uma coisa já um pouco ambiciosa. E, assim, realmente, os personagens secundários têm muito mais desenvolvimento do que eles. E, eu não consigo nem saber descobrir os MBTI dos personagens, sabe? Dos Companions. Tanto que eu simplesmente não tenho nenhuma pista sobre isso. Mas sim, eu tô assistindo muito isso, assim. Tu citou da Yas ser policial. No episódio anterior ela falou, eu sou policial, eu falo a língua deles, não sei o que, eu vou lá fazer as coisas. Sim. E não, sabe, foi uma cena normal, não teve nada demais. Não fez nada. É. O Chris não só lembrou assim, ela é policial, vamos citar isso. Enfim, e aí tem um pessoal que tem uma teoria, não é teoria exatamente, é tipo, falando, e se a Yas estivesse secretamente trabalhando com o Master e tal, ou o Master tá hipnotizando ela pra um plano e tal. E aí alguém comentou, tipo, mas eu não acho que eles fariam algo tão interessante assim. Tipo, é bem isso, sabe? Tipo, eu queria muito que isso acontecesse, porque seria muito interessante, mas eu não acredito que a temporada vai fazer algo tão interessante com os Companions, assim. Infelizmente, né? É o único Companion que eu sinto, sabe? Que ele tem um peso, assim, um background. É o Graham, sabe? Porque nesse episódio, por exemplo, você tava falando, da minha esposa e tal, perdi alguém e tal, ele ficou tipo, caraca, ele tem essas conversas com as pessoas, né? Sim, ele fala com as pessoas e deixa elas melhor e tal, sabe? O Ryan só dá em cima da galera, e a Yas quer dar uma de Clara, de querer se matar, assim, né? Então, o único que tá ali, tipo, sendo companion mesmo, que fala com os humanos, porque o Doctor não fala, né? Tipo... E fala com a doutora também, né? Exatamente. Mas assim, então, ele é muito, tipo... É o tipo de personagem que funciona muito bem sendo, tipo, o segundo companion, assim. Ali do lado de um companion principal, e a gente não tem um companion principal. É real.
É tipo o Rory, assim, sabe? Tipo, a Amy. E o Graham é bem isso, né? O Graham foi o personagem que teve mais esse lado emocional na temporada anterior, que teve mais o desenvolvimento, teve aquele episódio do sapo que a Grace voltou, assim, em forma de uma, sei lá, uma ilusão ou algum negócio lá daquele mundo alternativo que eles foram, e ali a gente também teve uma espécie de Father's Day, né, com o Graham, e tudo isso nessa temporada anterior contribuiu para que esse diálogo com o cara fizesse sentido, sabe? Porque tu não precisa ouvir a história do Graham completa para entender o que eles estão conversando ali. Então é esse tipo de coisa que seria interessante ver e que só um personagem tem nessa temporada. O Ryan, coitado, ele parece uma pedra, né? Ele fala coisas sempre óbvias, ou ele diz, eles estão atirando. Alguma coisa aconteceu aqui. Ele só repete o que está acontecendo. Então é meio chato, assim. E o Chris Chibnall simplesmente pensou em colocar 3 companions, mas não pensou sobre as consequências disso, né? Que ele teria que, pelo menos, dar vida para essas pessoas. Por exemplo, a gente teve na 10ª temporada, não foram 3 companions, mas foram mais de um, né? Que teve a Bill e o Nardole. E até mesmo o Nardole, que era um personagem super aleatório, que todo mundo pensou que ia ser ignorado e muito bobinho, o final dele em The Doctor Falls foi muito emocionante, assim. Então você cria um carinho pelo personagem que aqui a gente, se a Yaz ou o Ryan forem embora, eu não vou sentir tanta falta e não vai dar aquela emoção se eles forem embora. Então isso é bem chatinho. Na real, eu tô meio que torcendo pra que saiam logo, assim. Sendo sincera. Uma coisa também nesse episódio que me deixou muito assim do Ryan é que depois que a Jamila lá, a amiga da Gabriela, explodiu, ele fala calma pra ela. Calma, a menina explodiu na sua frente, calma o que, sabe? Tipo, é um diálogo muito raso e tão raso que seria tipo infuriante, assim, sabe? E é bem triste isso, né? Daí é complicado. Daí o único que importa é o Ryan. Daí eu também tô sentindo isso, porque os Companions e o Doctor é uma relação em que se um não tá bem, sabe, não tem o que salva, sabe? Tipo, se o Companion não é tão legal, não tem o que salva o Doctor. Se o Doctor não é tão legal, não salva o Companion. Então, se tiver Companions melhores, com certeza fica instantaneamente melhor, assim, sabe? Ou a série, enfim. Isso. Do Ryan, uma coisa que eu notei, quando eu vejo o vídeo de Doctor Who no YouTube, assim, dos atores e tal, eu percebi que o ator que faz ele tem mais é mais divertido, interessante do que o personagem que a gente vê na série inteira, sabe? Tipo, ele faz comentários muito mais divertidos do que uma série que é conhecida por ter personagens, sei lá, tem diálogos legais. É uma coisa que eu notei, assim. E também os atores, tipo, são muito mais próximos, assim, e se divertem muito mais do que os personagens na série.